Que bom que vocês estão investindo o tempo de vocês em conhecimento. Isso acho que transforma o mundo. Está na hora da gente ter mais consciência de algumas coisas. Eu acho que a comunicação não violenta ajuda bastante. Tá bom? Vamos lá. Um dos grandes princípios da comunicação não violenta é o julgamento, certo? Marshall Rosenberg nos convida a diminuir os julgamentos. Porque assim, por que diminuir? Evitar expressar os julgamentos, né? Ele nos convida a observar. Mas antes disso, antes da gente expressar de uma forma a partir da observação, não julgar, a gente pode treinar isso. Vocês que estão aqui, que já estão em contato com a comunicação não violenta um bom tempo, já sabem muito bem disso. Mas, às vezes, a gente não percebe que a gente está julgando aqui no pensamento. Nós precisamos descarregar esses julgamentos. Por isso que a girafa, né, é alta. A girafa é o símbolo da CNV, né? Ela tem uma visão maior. E essa visão maior inclui a gente se olhar também. Olhar para si mesmo, se perceber. Por que eu estou julgando? Eu preciso descarregar esses julgamentos. Eu preciso olhar além dos julgamentos. Porque se eu for para qualquer diálogo, para qualquer conversa, ainda cheio de julgamentos, e esses julgamentos podem ser só no pensamento, por exemplo, eu posso estar criando a imagem do inimigo. Segundo o Marshall Rosenberg, né, ele usa essa expressão, a imagem do inimigo é aquilo que eu penso da pessoa que eu estou indo conversar. Se eu já penso que a conversa vai ser difícil, se eu já penso que aquela pessoa é ruim, se eu já penso que esse líder é difícil de lidar, que eu já vou ter uma conversa difícil com essa pessoa, porque essa pessoa é isso, porque essa pessoa é aquilo, não vai conectar, porque eu estou cheio de julgamentos. Enquanto eu estiver cheio desses pensamentos, porque às vezes eu não penso que é um julgamento, porque julgar é tão normal que para mim é só um pensamento. Mas nós precisamos sim aprender na comunicação não violenta a perceber o que é julgamento. O que é realidade? O que é o teatro mental? Eu estou pensando o que para essa pessoa? Eu estou pensando que vai ser difícil? Eu estou pensando que essa pessoa é difícil? Eu estou pensando que essa pessoa é difícil de acessar? O que eu estou pensando sobre isso? Enquanto eu tiver esse tipo de pensamento, vai ser muito difícil a gente conseguir conectar, que é a principal intenção da comunicação não violenta. Ou seja, eu preciso me observar. A gente aprende na comunicação não violenta, né, a transformar o julgamento em observação. Mas eu preciso me observar também. Porque se eu não conseguir observar os meus pensamentos, olhar assim, ó, opa, julguei. Estou julgando. E esse julgamento eu preciso transformar em realidade. O que é isso que eu estou julgando? Qual que é a necessidade minha que não está sendo atendida? Também posso fazer essa reflexão. Porque se eu percebo que uma necessidade minha não está sendo atendida, o que é importante para mim nessa conversa? Como é que eu posso obter isso nessa conversa? Ou seja, a partir do momento que eu tiro os julgamentos e eu transformo em observação, aí a minha carga emocional diminui também. Então, essa dica valiosa é: observem os seus julgamentos, observem os seus pensamentos, porque sem isso não adianta ir para a conversa. Desfaz a imagem do inimigo. Qual é a imagem que eu estou criando da pessoa? Às vezes eu crio uma imagem de uma pessoa que eu nem conheço, mas é mais fácil, acredito eu, criar uma imagem de alguém que eu conheço, porque daí eu já tive experiências com essa pessoa. Esquece aquelas experiências. Vive o momento presente. Vive o que você está precisando nesse momento. Porque se eu voltar para o passado, a partir das experiências que eu já tive com essa pessoa, eu vou ficar preso lá. E aí eu crio essa imagem do inimigo. Eu preciso viver esse presente. O que eu preciso agora, nesse momento? Faz sentido para vocês? Falem para mim se faz sentido. Boa noite, Sérgio. Mais um aí do grupo da empresa que eu estou com o programa de desenvolvimento. Que legal que você está aí. Muriel também está aí, seja bem-vinda. Então, essa dica é importantíssima. Então, descarregue esses julgamentos em relação ao outro.
enquanto você não descarregar, não tirar essa imagem do inimigo, você não vai conseguir se conectar com ela. Provavelmente, olha só, aí uma coisa bem importante. Quando a gente fala em comunicação, a gente não está falando, né? Comunicação não violenta, comunicação, o fenômeno da comunicação. Quando a gente fala, quando a gente está cheio de julgamentos, olha que interessante. Tudo bem? Eu posso até achar que eu estou indo para a conversa, que eu não vou julgar a pessoa, mas enquanto eu não me esvaziar dos meus julgamentos, a minha expressão facial, o meu corpo vai agir a partir desses pensamentos. Eu posso até mudar as minhas palavras, mas enquanto eu estiver carregado de julgamentos, o meu corpo vai expressar esse julgamento. O meu olhar vai expressar esse julgamento. Talvez eu aponte o dedo e não perceba, talvez eu faça uma cara feia e não perceba. Então, olha o efeito que o julgamento tem. Então, fique focado naquilo que você precisa, não no julgamento. Faz sentido? Então, é importantíssimo isso. Se surgirem dúvidas, vão falando. Esse é o desafio, né? De se descarregar de julgamentos. Então, pare antes. Respire. Às vezes, quando a gente fala de respire, para que respirar? Para você focar no presente. Quem medita já sabe disso. Que a partir do momento que eu presto atenção na minha respiração, eu estou focando no presente. Eu estou aqui e agora. Isso que é importante. Ok? Vamos em frente. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Era até a terceira dica. Respire e acalme os seus julgamentos. Ó, se perceba julgando. Descarregue os julgamentos que você tem em relação ao outro. Perceba se não tem julgamentos em relação a você. E respire. E acalme esses pensamentos. Foca no aqui e agora. Esquece o passado. Daqui para frente, o que você está precisando? Respirar também oxigena a mente, com certeza, né? Oxigena o corpo inteiro e principalmente a mente também. Certo? Adri, boa noite, seja bem-vinda. Juliano, seja bem-vindo. Respirar faz bem, melhor, faz pensar melhor, realmente, faz mesmo. Para e respira. Sente, perceba como você está se sentindo. Sinta o seu corpo. A gente presta muita pouca atenção no nosso corpo. Quando você respira, você vai fazer contato com o seu corpo. Perceba o seu corpo. O seu corpo dá feedback dos seus sentimentos. Os seus julgamentos geram sentimentos. Ok? Esses sentimentos são expressos no seu corpo. Então perceba, antes de ir para uma conversa, você está suando? Você está tremendo? Está com dor de barriga? O que você está sentindo? O coração está acelerado? Está gaguejando? O que você está sentindo? Se você estiver sentindo algo que é desconfortável, talvez ainda você esteja cheio de julgamentos. Porque os nossos sentimentos, eles surgem a partir dos nossos julgamentos. Porque eu olho para um filme, eu posso chorar diante de um filme. E uma pessoa assistindo comigo, talvez não chore. Por quê? Porque ela julgou aquela cena diferente de mim. Eu me emocionei. Ela não se emocionou. Isso prova que os nossos sentimentos são gerados pelos nossos julgamentos, pela nossa percepção. Lembrem que o julgamento não é vilão. O julgamento nos avisa de uma necessidade não atendida, certo? Nos avisa que isso tem algo a ver com a gente. Por que eu estou julgando? O que isso tem a ver comigo? Lembre-se sempre disso. O julgamento não é vilão. Esse é um mito, né? Que eu falei numa outra live. O julgamento não é vilão. O julgamento é necessário. Ele nos ajuda. Nos trouxe até aqui. Nos faz sobreviver. Já falei sobre isso em algumas lives aí. Ok? Então, percebam o corpo de vocês. Ele vai dizer se vocês estão bem ou não. Ah, eu estou nervosa. Eu estou nervoso. Por quê? Porque eu estou com julgamentos ainda. Porque eu posso estar pensando que a conversa está difícil. Vai ser difícil. Que é difícil acessar essa pessoa. Pode ter várias e várias fantasias na nossa cabeça. Por isso a gente ainda está nervoso. Porque a gente ainda está julgando. Olha que interessante. Quem sabe, se for uma conversa difícil com alguém,
Crie um par empático, crie um amigo empático, alguém que pode te ajudar a você se desenvolver. Você tem uma conversa que você considera difícil com uma pessoa, treine com alguém, treine com o seu amigo empático. Treinar em situações menos estressantes vai acelerar o seu processo de desenvolvimento para que você se comunique da maneira que você quer na situação que você vai ter adiante. Então treine em situações menos estressantes, que daí o músculo da CNV já vai estar mais forte para que você possa realmente ver as opções que você tem. Porque às vezes no próprio treino com outra pessoa, a outra pessoa responde algo, depois responde outra e você vai treinando. Então isso acelera bastante o processo de desenvolvimento de vocês na comunicação não violenta. Porque comunicação não violenta precisa ser praticada, precisa ser vivida, precisa ser sentida. Aí vocês realmente vão conseguir usar essa grande filosofia, na minha opinião. A linguagem da vida, segundo Marshall Rosenberg. Ok? O corpo comunica muitas coisas. É isso aí, Michele. O corpo comunica muito. Mas a gente fica muito preso aos pensamentos. Nós precisamos nos dar conta mais dos nossos sentimentos. Então, perceba os seus sentimentos. Treine isso. Isso precisa ser treinado também, certo? É desafiador, mas é isso que conecta. Nós somos seres que sentimos. O outro na sua frente também sente. Então, a partir do momento que eu crio essa sensibilidade, eu também vou ter mais sensibilidade de perceber o outro. Isso é fato. Começa por aqui. Faz sentido para vocês? Outra coisa interessante, que eu aprendi aí na minha experiência de comunicação não violenta. Nomeie os seus sentimentos. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Uma pessoa, quando a gente conhece, a gente sabe o nome, certo? Às vezes até esquece, mas a gente sabe o nome. O sentimento pode ser nomeado também. Tem um estudioso, que agora não lembro bem do nome dele, ele diz que quando a gente nomeia os sentimentos, a gente diminui a nossa carga emocional. Eu também começo a reconhecer melhor os meus sentimentos. Ah, Jaime, mas eu não sei nomear sentimentos. Pega uma lista de sentimentos, eu sempre dou nos meus cursos, as pessoas recebem uma lista de sentimentos para a gente aprender a nomear sentimentos. Porque a gente não é ensinado a nomear sentimentos, né? Então, eu estou me sentindo frustrada, estou nervosa, nervoso, eu estou agitado, estou tranquilo, eu estou confortável. Tem vários sentimentos. Então, quando você nomeia o seu sentimento, é como se o sentimento percebesse: opa, ele está me vendo. A partir do momento que eu estou vendo algo, aí eu consigo fazer uma gestão disso. Então, nomeie os sentimentos, diminui a carga emocional, diminui a reatividade de você. Se você tem consciência dos seus sentimentos em momentos tranquilos também, por exemplo, você está tomando uma água e essa água está deliciosa, e essa água te deu um alívio, porque você estava com sede. Então, você está se sentindo aliviado, aliviada. Então, perceba isso. Nomeie seus sentimentos. Treine na maior parte do tempo que você pode treinar. Quando você está comendo algo bom, quando você viu alguém legal, quando você teve uma conversa legal com seus amigos, quando você tomou a sua cerveja, o seu vinho, comeu um prato delicioso. Nomeie os seus sentimentos. E aí, no momento que você vai ter um sentimento desconfortável, você já vai estar mais treinado. Aproveitem. Todos os momentos pode ser treinado a comunicação não violenta. Acho que durante muito tempo os sentimentos foram desvalorizados. Isso, Michele. Deixa eu só voltar aqui, de novo. Os sentimentos, eles foram reprimidos, ok? Lá na nossa infância. Homem não chora, engole o choro, não fica triste, não precisa ter medo. Ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são ignorados. Ok? Dentro das organizações, sentimento é mimimi, não pode sentir, deixa as emoções lá fora, não traz as suas emoções juntos. Isso é impossível. Não é possível, certo? A gente sente. O nosso cérebro límbico, que é o mestre das nossas emoções, está aqui dentro. Ele não vai ficar em casa. Ele vem junto. Então, a angústia que eu posso estar sentindo em casa, eu trago junto. E essa angústia precisa ser trabalhada. Senão a minha produtividade vai ser
mais baixa, certo? Então, comecem a lidar melhor com seus sentimentos. Isso vai trazer uma agilidade emocional para vocês que vocês não têm noção. Então, lembrem da dica valiosa aqui, ó. Nomeiem os seus sentimentos em momentos agradáveis. Porque, segundo a Brené Brown, é outra estudiosa aí não é da comunicação não violenta, né? Mas estuda a empatia, estuda a vergonha, a culpa, fala dessa parte emocional bastante. Ela diz que não existe, se você não tem, olha que frase legal, se você não tem a habilidade de perceber os seus sentimentos agradáveis, você também não vai ter a habilidade de perceber os seus sentimentos desagradáveis. Ao mesmo tempo, então, se você não sabe lidar com sentimentos agradáveis, você não sabe lidar com sentimentos desagradáveis. E se você foge dos seus sentimentos desagradáveis, os sentimentos agradáveis também não vão fazer contato, você não vai fazer contato. Então, não existe sentimento agradável ou desagradável. É nós que nomeamos, nós que definimos isso, certo? Sentimento é sentimento. Então, aprenda a lidar com sentimentos agradáveis, que você vai lidar melhor com sentimentos desagradáveis também. Olha que dica poderosa. Quem ainda não lê a Brené Brown, por favor, leiam. Vale muito a pena. Brené Brown tem A Coragem de Ser Imperfeito, que é um dos livros mais famosos. Tem A Arte da Imperfeição. Tem a Coragem para Liderar. Tem ali a Mais Forte do que Nunca. É um livro dela que eu já comprei e ainda não li. Tenho que ler também, porque eu compro livros e não dou conta de ler todos. E vou lendo aos poucos. Então aproveitem os conhecimentos da Brené Brown também, que vale muito a pena. Tá bom? Então, como disse a Michelle aqui há pouquinho, os sentimentos foram ignorados. Ainda são, mas tem muita gente já fazendo contato e a comunicação não violenta está vindo resgatar isso. Há alguns anos já. E a gente percebe, porque segundo Marshall Rosenberg, quando eu expresso os meus sentimentos, eu estou mostrando a minha humanidade. E isso conecta com o outro, porque o outro também tem sentimentos. Quando eu falo do meu desconforto, eu abro portas para que o outro fale também do desconforto dele. Faz sentido para vocês? Isso é valioso. Outra coisa importante. Primeiro eu quero saber se tem alguma pergunta. Vejo se tem... já é 8h28, pelo amor de Deus. Como o tempo passa. Se tiver alguma pergunta, já joguem a pergunta aí, tá bom? Tô dando umas dicas valiosas aqui no uso da comunicação não violenta. Sobre sentimentos e comunicação não violenta. Tainara, eu não entendi se isso é uma pergunta, tá? Se for uma pergunta, faz sentido, ok. Oi, Rose. É a Rosilene que tá aí? Rose Londrina? Não sei se é a Rosilene. Se for a Rosilene, é minha aluna também. Que bom que você tá aí. Então, se tiver uma pergunta, vão jogando aí, que eu já vou responder. Vamos para outra dica. Olha essa dica aqui, como é importante. Qual que é um dos principais objetivos da comunicação não violenta? Coloque aí no chat aí para mim. Coloque aí nos comentários. Eu sei que demora um pouquinho para vir a resposta, porque existe um delay, mas qual que é um dos principais objetivos da comunicação não violenta? Já falei até aqui hoje. Digam para mim. Olha, Rosilene, que bom que você está aí, Rosilene. Coisa boa. Não, afirmação, qual tema era a live? O tema da live é dicas preciosas sobre comunicação não violenta. Para quem está com dificuldades, quem quer aprender mais. Estou dando algumas dicas aqui que é importante a gente prestar atenção, ter consciência para aplicar a comunicação não violenta. Tá, Tainara? Obrigado pela pergunta, por perguntar o tema. Tá? Eu não botei hoje nos comentários aqui, porque a minha live não queria abrir hoje. Tive que desligar o celular, ligar de novo para funcionar. Ok? Relacionamento, segundo a Daiane, comunicar nossas necessidades, é importante também. Conexão. Aí, ó. Né? Tem vários objetivos da comunicação não violenta. Mas um dos principais objetivos que a Cristal colocou aqui é conexão. Certo? Tudo que vocês colocaram aqui são objetivos que a gente pretende com a comunicação não violenta. Mas um dos principais objetivos é a gente se conectar. E aí eu pergunto para você. Quando você vai para uma conversa difícil, quando o outro te julga, quando tem uma pessoa difícil no seu relacionamento e você quer utilizar a comunicação não violenta, tem uma pessoa difícil na sua família, tem uma pessoa que reclama muito, tem uma pessoa que te ataca de vez em quando, né? Tem aquela pessoa desagradável lá no seu trabalho.
E aí você quer utilizar a comunicação não violenta e não funciona. Você quer utilizar a comunicação não violenta, não dá certo. Pois então, se pergunte, você quer se conectar com o outro? Porque essa é uma dica importante. Se você não quiser se conectar com o outro, se você está indo apenas, aplicar a comunicação não violenta, eu vou usar a comunicação não violenta porque eu aprendi, eu vou lá falar com ele. Não façam isso. Pode fazer no início, para treinar e tudo, mas se pergunte, você quer se conectar com o outro? Porque se você não quiser se conectar com o outro, se você quer que ele vá para aquele lugar, não adianta ir conversar com essa pessoa. Ok? Você precisa querer se conectar com essa pessoa. Porque senão você vai cheio de julgamentos. Certo? Então lembre-se, queira se conectar. Se você não quiser se conectar, não precisa ser amigo. É se conectar. Ir sem julgamento. Ir com empatia. Precisa dessa escuta empática. Porque se não tiver conexão, não tem solução. Que nem diz Marshall Rosenberg, antes da solução, conexão. Então a conexão vem antes da solução. Porque às vezes a gente vai só para solucionar. Preciso resolver um problema, vou usar a CNV. Mas você quer se conectar com essa pessoa? Você está afim de ouvir? Você está aberto, vulnerável para expressar os seus sentimentos? Para expressar o seu desconforto? Você já trabalhou os seus julgamentos em relação ao que aconteceu ou em relação àquela pessoa? Senão nada disso vai gerar conexão. Faz sentido para vocês? Tem uma pergunta do Sérgio aqui, ó. Tomar um gole. Tô com sede hoje, Sérgio. Olha que interessante. Então, como iniciar esta conversa com uma pessoa difícil? Então, se a gente falar dos princípios da comunicação não violenta aqui, Sérgio, primeiro a gente precisa se esvaziar desses julgamentos, dessas pessoas difíceis, tá? Porque essas pessoas difíceis a gente cria a imagem do inimigo, que essa pessoa é difícil, ó. Se eu for com esse pensamento, Sérgio, de que essa pessoa é difícil, certo? Já vai ser difícil, com certeza, porque você já está criando uma barreira. Você precisa ir com essa conversa, principalmente para ouvir ela. Porque atrás de todo o comportamento, se esse difícil que você está falando é devido ao comportamento dessa pessoa, talvez essa pessoa reclame bastante. E aí você precisa tentar entender que necessidade que tem por trás. Então eu vou dar mais dicas aqui, Sérgio, que vão te ajudar a trabalhar, a lidar com pessoas difíceis. Então a pessoa difícil muitas vezes quer ser ouvida. Ela está querendo atenção. É a maneira que ela dá conta, por isso a gente não julga. Mesmo não sendo uma atitude que a gente concorda e a gente não precisa concordar, a gente respeita, a gente não julga, a gente vai lá e ouve, acolhe. Porque, olha só, tem algumas dicas aqui que vão te ajudar, Sérgio. Tem algumas dicas que vão te ajudar. Então vamos lá, vamos para a próxima dica. Durante essa live, tu vai ter várias respostas para trabalhar com pessoas difíceis, né? E como tu tá num grupo aí que a gente vai trabalhar desenvolvimento, vocês vão ter muito contato com comunicação não violenta, tá bom? Mas vamos lá, a tua pergunta é muito boa. Tem as dicas aqui, ó. Procure entender, primeiro, quando você julga o outro, uma necessidade sua não foi atendida. Então, procure entender primeiro qual que é a sua necessidade que não foi atendida. Faltou apoio? Faltou cooperação? Faltou comprometimento? Faltou consideração? Faltou reconhecimento? Faltou atenção? O que faltou para você? Perceba a sua necessidade. É importante que a gente saiba antes a nossa necessidade. É a única coisa que nos une. Todo ser humano tem necessidades. Certo? Única coisa não. Desculpa. Vou refazer. As necessidades nos unem. Não é a única coisa que nos une. As necessidades é o que a gente tem em comum entre os seres humanos. Ok? Podemos estar precisando de coisas diferentes em momentos, no mesmo momento. Mas todos nós temos necessidades. Ok? Então, a gente precisa primeiro entender a nossa necessidade. Por que, Jaime? Por que eu preciso entender primeiro a minha necessidade? Porque se eu estou indo para uma conversa com alguém, eu estou querendo, às vezes, uma solução, resolver um problema, estou querendo entender algo, certo?
e provavelmente estou querendo chegar a algum lugar. Estou com algum objetivo. E esse objetivo vem de uma necessidade. Eu preciso entender qual que é essa minha necessidade. Qual que é a necessidade que tem por trás do meu julgamento? E aí, nessa conversa, eu vou tentar compreender qual que é a necessidade que tem por trás daquele comportamento do outro. Por que eu considero que o outro é difícil? Vou pegar aqui o exemplo. Por que eu considero que o outro é difícil? Porque eu estou julgando determinados comportamentos daquela pessoa que me incomodam. Porque algumas necessidades minhas não são atendidas. Talvez eu tenha necessidade de respeito. Talvez essa pessoa me faltou o respeito. E eu tenho necessidade de ser considerado com as minhas qualidades, com os meus defeitos. Tenho necessidade de educação, tenho necessidade de respeito. E isso não foi atendido. E aí isso gera um julgamento, que gera um sentimento. E eu preciso conversar com essa pessoa sobre isso. E às vezes é difícil, ok? Principalmente quando pega na ferida. Então eu olho primeiro para mim, qual que é a minha necessidade, e aí eu vou nessa conversa para compreender também qual que é a necessidade do outro. Então não olhar pro comportamento, olhar o porquê essa pessoa teve aquele comportamento. Faz sentido? Porque como é que eu vou pedir algo se eu não sei qual é a minha necessidade? Certo? Porque quando eu tenho consciência da minha necessidade, aí eu posso pedir algo para outra pessoa, para atender essas necessidades. Porque a gente tem os 4 passos na comunicação não violenta, né? Os 4 componentes, eu prefiro falar. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Não exatamente nessa ordem. Quando a gente utiliza a comunicação não violenta, a gente pode começar pelo pedido, por exemplo. Eu posso pedir algo para a pessoa e depois expressar o porquê desse pedido, que seria a minha necessidade. Posso dizer aquilo que eu enxerguei e depois como eu me senti. Não tem ordem. Então isso é importante também. Se você que está começando a praticar a comunicação não violenta começar a usar os 4 componentes como 4 passos, não tem problema chamar de 4 passos, mas não tem uma ordem. Eu observei isso, me senti assim, porque eu necessito disso e eu te peço isso. Fica meio robotizado, certo? Então, esses 4 componentes são para você ter uma estrutura lógica, você pensar, são 4 componentes importantes para expressar um diálogo. Então, não fique preso a isso. Então, a necessidade é importante ter consciência, a minha e a do outro. Boa noite, Nisete. Que bom que você está aqui. Fico feliz. A Nisete também me acompanha bastante aí. Ok? Faz sentido para vocês? Então, Sérgio, uma dica. Se você pensa que essa pessoa é difícil, destrói essa imagem. Primeira coisa que você precisa fazer, tá bom? Vá com a intenção de entender, com a intenção de compreensão, que essa é a próxima dica, para Sérgio e para todos que estão aqui. Com que intenção você está indo para a conversa? Vou repetir. Com que intenção você está indo para essa conversa? Antes de eu dar essa dica, eu vou só repetir os passos aqui para a Silvana que ela pediu. Observação, sentimento, necessidade e pedido. São 4 componentes da comunicação não violenta que, segundo Marshall Rosenberg, são importantes para que a gente tenha uma expressão autêntica, uma comunicação autêntica. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, tá, Silvana? Mas são importantes para a gente expressar durante um diálogo com comunicação não violenta. Mas não é só isso a comunicação não violenta, ok? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu primeiro ler esse comentário aqui para dar a próxima dica. Sim, mas muitas vezes as necessidades não são atendidas e ouvir o não é difícil aceitar e gera desconforto. Estou exercitando isso sempre. Que legal que tu trouxe isso, Cris. O não do outro, isso também é importante para gente, uma dica importante para o nosso desenvolvimento de comunicação não violenta. O não do outro é um sim para a necessidade dele. Não olhe para o não como uma rejeição. A gente foi ensinado a olhar para o não como uma rejeição. O não é um sim para a necessidade do outro. Qual que é a necessidade que ele está tendo para ele dizer um não? Dependendo da forma como a pessoa disse o não, pode machucar, ok? Você pode se sentir rejeitada, mas rejeitada não é sentimento, ok? Porque se eu digo para alguém, me senti rejeitada quando você disse o não, aí eu estou dizendo que o outro me rejeitou, eu estou julgando.
Tá bom? Não sei se foi uma rejeição. Você fez esse julgamento que foi uma rejeição. Tá? Então tem algum... No curso eu ensino, né, os pseudo-sentimentos, né? Eu digo assim, eu me senti ignorada, eu me senti rejeitada, eu me senti traída, eu me senti excluída. Tudo isso não são sentimentos. Isso tudo são pseudo-sentimentos. O que é o pseudo-sentimento? Eu estou julgando o outro. Ok? Então, no curso de comunicação não violenta, precisa trabalhar bem isso. Não é tão simples assim. Ok? Então, Cris, enxergue o não do outro como um sim para a necessidade dele. E você, se você tem dificuldade de dizer não, não só a Cris, mas qualquer pessoa que esteja aqui ouvindo, quando você diz não, você está dizendo um sim para a sua necessidade. Então, se você diz sim o tempo todo, se você tem dificuldade de dizer não, você está dizendo não para as suas necessidades. Isso que é importante. Ok? Tá fazendo sentido? Ou o Jaime está viajando aqui? Ok? Não acreditem em tudo que eu fale. Não acreditem em tudo que eu fale. Questionem. Porque o questionamento faz vocês evoluírem. Tá bom? Vamos lá então para a dica que eu ia dar? Perceba com que intenção você está indo para os diálogos. Perceba com que intenção você está indo para as conversas. Você está indo com a intenção de dizer que o outro está errado? Você está indo com a intenção de dizer que o outro precisa mudar? Primeiro que a gente não muda ninguém, né? E se eu disser que o outro está errado, nunca vai criar conexão. Nós precisamos ir para as conversas com compreensão mútua. Aí entra aquilo que eu estou falando aqui. Compreensão mútua é entender as minhas necessidades e a necessidade do outro. Então eu preciso ir com a intenção de compreensão, com a intenção de conexão, com a intenção de ouvir o outro, de entender, de compreender. Não vá com a intenção de consertar o outro, de mudar o outro, dizer que ele está errado. Aí não vai criar conexão. Então, perceba com que intenção você está indo. Vocês estão percebendo aqui como é preciso ter consciência? E aí, a respiração ajuda vocês a desenvolver isso? A respiração, fazer contato com a sua respiração, porque a nossa respiração ela é inconsciente. Ninguém está percebendo que a gente está respirando. Agora, se você parar, respirar e perceber a sua respiração, você está treinando a sua presença. Você está treinando a sua consciência, porque eu estou tendo consciência da minha respiração. Quando eu treino a minha consciência na minha respiração, eu treino consciência em outras situações. Então é algo tão simples, parece tão banal, mas é poderosíssimo. Por que eles falam tanto em meditação? Por que eles falam que alguns falam que não precisa de remédio? Não estou ignorando os remédios aqui, mas em algumas situações, estresse, ansiedade, não precisa de remédio. Precisa respirar. Precisa meditar. Isso vai trazer consciência. Não estou dizendo que agora alguém que está ansioso aqui, estressado, está tomando remédio, vai parar de tomar remédio. Não, isso é um processo. Tudo bem? Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Ok? Eu assisti uma live ontem do Jaime, fala para o médico e não vou mais tomar o remédio. Pelo amor de Deus. Tá bom? Não estou prescrevendo nada aqui. Estou convidando você a treinar a sua respiração. Se alguém aqui medita, se alguém aqui faz esse exercício, coloque o seu depoimento aqui para ajudar as outras pessoas. Vale muito a pena. É muito bom. Alguém que faz pilates, por exemplo. Pilates eu preciso prestar atenção na minha respiração, né, para fazer o exercício físico. Foi no pilates que eu desenvolvi uma consciência maior da minha respiração. E desde lá isso me ajuda muito. Certo? Então, se tiver alguém aqui que tem essa consciência da importância da presença desenvolver através da respiração, coloca aqui o depoimento, tá bom? Frase da sua camiseta, leia para nós. Fica ao contrário, Elisete. Vou tentar ler, ó. Consciência significa a capacidade de ver um bule de café e ouvir o canto dos pássaros. Agora tem letras na frente. O canto dos pássaros. Vou tentar ler aqui, ó. Manter a própria uma maneira própria de não... Ih, eu não estou conseguindo ler. Tá difícil, Anisete, tá difícil.
Para mim tá difícil. Se vocês quiserem ler, podem ler se não tiver ao contrário. Tá bom? Não consigo ler, Lisete. Mas é sobre consciência, ó. Tô falando de consciência, né? E tá falando sobre consciência, ó. É mais ou menos isso, é do Eric Berne essa frase, da análise transacional, ó, é mais ou menos assim, ó. Consciência é você pegar um copo de água, perceber que ele toca na sua boca, perceber a água tocando a sua boca, perceber a água entrando na sua boca, perceber a água descendo, perceber a textura da água, a textura da comida, perceber quando você está tomando banho, os pingos caindo. Isso é consciência. Isso você ganha com a respiração. Obrigado por trazer essa consciência, Enisete. Obrigado. Eu estava tentando ler também. Tá tudo ao contrário, Jaime. Pois é, fica ao contrário, né? Porque tá na live e aí fica ao contrário. É difícil de ler ao contrário, tá bom? Mas é sobre consciência, certo? Uma frase do Eric Berne. Vamos em frente? Vamos lá então. Até saiu aqui as minhas anotações aqui. Outra coisa importante. Isso é bem óbvio, mas será que a gente se prepara para os diálogos? Será que a gente vai de qualquer jeito? Ou será que a gente se prepara? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês até agora são dicas para vocês se prepararem para conversar. Porque se eu ir de qualquer jeito, eu vou cair nos meus padrões. Quando eu caio nos meus padrões, aí eu não estou percebendo meus sentimentos, não estou percebendo meus julgamentos, falo de qualquer jeito, não sei se isso vai afetar o outro, não sei das minhas necessidades, não sei nem da necessidade do outro, ou seja, eu caio no padrão automático. Então, prepare-se para um diálogo. Como é que eu posso preparar para um diálogo? Aí eu posso usar os 4 passos da CNV, por exemplo. 3. Se você usar 3 passos da CNV, você já vai preparado. Se usar o 4, fica completo. Primeiro, eu transformo meu julgamento em observação. Observação é aquilo que eu vejo e o outro vê a mesma coisa. Como se a gente pudesse tirar uma foto, a gente olha uma imagem e os dois veem a mesma coisa. Por exemplo, copo de água. Ok? Se eu falar que esse copo de água é feio, eu estou julgando. Se eu falar que esse copo de água é bonito, eu estou julgando. Se eu falar que isso aqui é um copo de água, isso é uma observação. É um copo de água. Ok? Ah, isso é um copo de vodka. Pode até ser, mas não é. Mas, normalmente, né, esse é um copo. Ok? Então, eu tiro o meu julgamento e falo da realidade, o que aconteceu. Eu percebo como estou me sentindo. Ok? Faz contato com o seu sentimento. Percebe qual que é a sua necessidade, que não foi atendida. Por isso que você julgou. Ok? E aí perceba o que é importante para você. E aí você pode realizar o pedido. Se prepare para uma conversa a partir dos princípios da comunicação não violenta. Aí você vai ter uma conversa diferente. Ah, Jaime, mas muitas vezes eu me preparo, eu falo tudo bonitinho, de acordo com a comunicação não violenta, mas a pessoa não conecta. A pessoa, ela tem uma reação inesperada. É nesse momento que começa a CNV. É nessa reação inesperada que eu preciso praticar empatia, que eu preciso expressar os meus sentimentos e as minhas necessidades, que eu preciso ouvir, que eu preciso acolher, que eu preciso olhar além das palavras, olhar além do comportamento. Se o outro está raivoso, se o outro está respondendo de uma maneira que não agrada a você, ele está dando como se fosse um alerta de algo que não está legal para ele. Para você também não está legal, ok? Como é que a gente pode, será, juntos chegar em algum ponto em comum? Parte de nós que temos conhecimentos de CNV é praticar CNV, ouvir sem julgar, ouvir com empatia. Mesmo que ele esteja tendo um comportamento que você não concorda, você não precisa concordar. Mas a partir do momento que você acolher, não é acolher e levar embora e engolir sapo. Não, é começar um diálogo de compreensão. E aí você consegue, em algum momento, talvez essa pessoa se conecte. Mas talvez você faça isso várias e várias vezes, perceba como você está fazendo, veja o que você pode melhorar, mas você faz e não dá. Talvez naquele momento a sua necessidade não está sendo atendida, aí você vai enlutar essa necessidade. Porque a gente não consegue atender sempre as nossas necessidades. Então, uma das estratégias na prática da comunicação não violenta é enlutar a nossa necessidade. Será que eu posso procurar essa necessidade em outro lugar?
Será que eu mesmo posso atender a minha necessidade? Ou não é possível? Eu preciso daquela pessoa para atender essa necessidade. Aí você... E não está sendo possível nesse momento. Enluta essa necessidade. Trabalha isso em você. Seja empático com você mesmo, você mesma. E aí talvez depois, em outro momento, você consiga outros resultados. Faz sentido? Não é nada 100%. Não é nada garantido. Mas existem estratégias para a gente conseguir lidar e não ficar com isso preso aqui dentro. Que a gente não fique preso a um comportamento, a uma situação. Que a gente possa viver uma vida mais leve. Sobre a meditação, vamos lá, tem um relato aqui. Aprendi a fazer a mentalização das cores, ajuda a acalmar e ter mais tranquilidade para resolver situações e compreensão do outro. Aprender a respirar melhor. NZ só trouxe benefícios, certo? Então, é difícil criar uma rotina de meditação, mas quem cria... Se vocês quiserem criar uma rotina de meditação, tem um amigo meu chamado Franklin Fischer, que tem todo dia de manhã, 6 horas da manhã, live sobre meditação. Tá bom? Ele sempre começa novos ciclos. Franklin Fischer. Procurem aí que ele seguem esse meu amigo, que ele tem práticas de meditação todos os dias. Tá bom? Tem um comentário aqui em cima, que não sei se é uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Na situação de conversa difícil, nos pega de surpresa. Exatamente, Daiane. É por isso que eu preciso treinar em momentos agradáveis para eu estar mais musculado na CNV em situações difíceis. Então, treina a observação, treina o sentimento, treina a sua necessidade em momentos mais tranquilos. E aí você vai estar melhor em situações difíceis. Faz sentido? Isso é a prática. A prática não é só em momentos difíceis. Eu posso treinar também em momentos agradáveis, tá bom? A maioria das vezes vamos de qualquer jeito, principalmente nas relações mais íntimas. Isso, obrigado, Michele. Nas relações mais íntimas, a gente cai muito no padrão, porque tem intimidade. E aí a gente vai pelo caminho mais fácil, né? Eu sempre fui por aqui. Então, a gente precisa ter mais consciência ainda no nosso âmbito que tem intimidade. Ok? Porque a gente cai muito mais fácil no padrão. Na empresa, às vezes, a gente pode criar um padrão, mas a gente vive mais tempo no âmbito, né, pessoal, e aí a gente pode cair muito fácil no comportamento padrão, tá bom? Existem técnicas para enlutar as necessidades não atendidas? Michele, não sei se é uma técnica, tá bom? Mas você precisa reconhecer a sua necessidade, você precisa ver se você vai conseguir atender ela de outra maneira, e se você não conseguir atender de outra maneira, você trabalha isso conscientemente, internamente em você, de você não conseguir enlutar. Eu até vou dar uma pesquisada melhor sobre enlutar necessidades, mas que eu lembre, certo? É isso, é acolher essa necessidade, tá bom? Nesse momento eu não estou conseguindo apoio do meu líder, por exemplo, ok? Se eu conseguir apoio em outro lugar, eu atendo essa necessidade, e se eu não conseguir apoio, certo? Talvez eu não consiga com essa pessoa, eu posso tentar com outra pessoa. E se não tem jeito, a gente enluta. Enluta é acolher e perceber, aceitar o que está acontecendo, ok? As coisas não acontecem tudo como a gente quer que aconteça. A gente só precisa enlutar por um momento. Em outro momento, aí você tenta atender essa necessidade, certo? Tenta criar novas estratégias para atender. Mas se naquele momento não dá certo, enluta, né? Acolhe, recebe. Tudo bem? Ok? Deixa eu tomar mais uma água. Ok, vamos em frente então? Bem-vinda, Márcia, que bom que você está aí. Meu, 20h54? Não, esse relógio está errado, né, gente? Vocês não acham? O que é importante também, uma dica valiosa aí. Um dos pilares da comunicação não violenta é a autenticidade, ok? A autenticidade né, resumindo, ser você mesmo, ok? Então não tente interpretar um papel. Não tente ser quem você não é, ok? Eu vou agir assim porque o outro gosta mais de mim assim. Ele falou isso? E mesmo que ele falou isso, talvez não seja o seu padrão. Toda vez que você sai da sua autenticidade, fica mais difícil, ok? De você
conectar, porque a autenticidade também conecta. As pessoas precisam conhecer você do jeito que você é. É lógico que a autenticidade ela tem um limite, né? Não é ser de qualquer jeito. A autenticidade ela caminha junto com a empatia. A autenticidade é, sim, ser autêntico, expressar a mim mesmo como eu sou, sem machucar o outro, certo? Pensando no impacto que isso pode causar no outro. Não é falar qualquer coisa. Não é expressar qualquer pensamento. Não. É sim ser verdadeiro, mas não preciso falar toda a minha verdade. Porque a minha verdade talvez não seja a verdade do outro. Então eu vou ser verdadeiro, vou ser eu mesmo, vou me aceitar do jeito que eu sou. A autenticidade tem muito a ver com aceitação, na minha opinião. Porque enquanto você não se aceitar do jeito que você não vai conseguir ser autêntico, autêntica. Ok? Se tem algo que você não gosta em você, que você não consegue acolher, é mais difícil de ser autêntico. Então não crie um personagem. Eu vou ser bonzinha com essa pessoa, mas você não tem esse padrão de comportamento. E aí você está criando um personagem. Não crie personagem, seja você mesmo, você mesma. Porque senão você vai ter que gastar muita energia para manter esse personagem. E a gente vai criando uma armadura. Essa armadura ela fica pesada para manter ela. Em algum momento você não aguenta mais essa armadura. E aí você vai, talvez, explodir, como dizem, né? O copo enche, 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 depois transborda. Ok? Então aborde o outro de maneira autêntica, do jeito que você é. Não tente criar palavras bonitas, frases bonitas, falar como acha que essa pessoa quer que você fale. Não. Seja você, de maneira simples, que aí isso vai ser muito mais poderoso. Poderia ser a sugestão de uma live em lutar os sentimentos. Adoro sugestão de lives. Eu vou então assim, Michele, eu fico com o compromisso, eu preciso anotar isso. Vamos anotar aqui, peraí. Eu vou ficar com o compromisso de pesquisar, e aí eu gosto de ser instigado a isso, em lutar as necessidades. Os sentimentos, né? E as necessidades, porque a gente sente também, né? Em lutar. Vou botar aqui. Se eu conseguir pesquisar, estudar o suficiente para fazer uma live, não sei se vai ser a próxima. Se eu conseguir até a semana que vem, a próxima live vai ser sobre em lutar. Tá bom? Obrigado pela dica, Michele. Então, te espero na próxima live. Não garanto que vai ser sobre isso. Se não for essa, mas na próxima eu digo se eu estou achando material sobre isso para trazer para vocês. Tá bom? Acho que é bem legal. Acho que é bem legal falar sobre em lutar as nossas necessidades, em lutar os nossos sentimentos. Vou pesquisar sobre isso, com certeza. Tá bom? Obrigado pela dica aí. Tá chegando quase o nosso horário, eu vou dar mais uma dica valiosa para vocês. Deixa eu escolher uma poderosa aqui para vocês, certo? Vamos lá. Essa aqui eu já falei algumas vezes, mas eu acho que vale muito a pena relembrar, tá bom? Pessoas trouxeram aqui hoje, né, que às vezes tem dificuldade com pessoas difíceis, conversas difíceis, às vezes são pessoas agressivas, às vezes são pessoas que reclamam muito. Então, o que a gente precisa fazer, né? Já falamos sobre empatia aqui um pouquinho também, né? A gente precisa sim não olhar para o comportamento, olhar além dos comportamentos. A gente precisa ouvir mais. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa que reclama. Eu acho que é menos difícil, não que seja fácil, do que uma pessoa autoritária e agressiva. Certo? Quando a pessoa reclama, ela tem necessidades a serem atendidas. Ok? Então não pensem só na reclamação. O que eu vou falar aqui para vocês é para qualquer tipo de comportamento. Mas na reclamação tem mais a fala, no autoritarismo tem mais a fala, na agressividade tem a fala. A gente precisa conseguir, sim, olhar além disso. A gente precisa acolher a reclamação, precisa acolher a agressividade do outro. Porque é nessa hora que o outro está gritando pelas suas necessidades. Do jeito que essa pessoa está dando conta. Às vezes a reclamação, a agressividade, foi a forma que essa pessoa aprendeu, é o padrão dela de conseguir atenção. É o padrão dela pedir cooperação. É o padrão dela pedir apoio. Só que a gente olha para o quê? Para o comportamento, para a agressão, para a reclamação. Então essa pessoa que está reclamando, ela está querendo chamar atenção. Essa pessoa está precisando de reconhecimento, está precisando de apoio, não sei qual é o contexto. Mas ouçam, e aí a gente vai dar chutes empáticos
que é chutes empáticos? Chutes empáticos é ouvir até o final, pode gerar sentimentos aqui, mas é porque você está julgando, ok? Então, descarregue esses julgamentos, perceba o que você está sentindo, mas continue ouvindo. Porque quando você tem consciência disso, quando descarrega os julgamentos, você diminui a sua carga emocional. E aí fica mais fácil de você ouvir, ok? Ouça e perceba. E aí você pode falar, ok, João, vou pegar exemplo aqui, João, você está precisando de apoio? Está precisando de cooperação? Tem algo que eu possa te ajudar? Ou seja, fale para a pessoa, através dessas perguntas, dessas mensagens, que você se importa com ele. Só o fato do outro perceber que você acolheu, que você ouviu, que você prestou atenção nele, ele já vai começar a mudar o comportamento dele. Talvez não no seu tempo, no tempo dele. E aí, você pode começar a criar um diálogo. Só o fato da gente ouvir, a gente começa a dar chance para iniciar um diálogo. Porque se eu olhar para o comportamento, eu estou julgando. E aí eu estou querendo mais com vontade de responder do que de compreender. A gente precisa aprender a ouvir para compreender e não para responder. E aí o diálogo começa. Faz sentido isso para vocês? Essa é uma dica poderosíssima, desafiadora, mas precisa ser treinada. Se você treinar, tenho certeza que aos poucos isso aí vai virar rotina para você. Essa é a dica final de hoje. Tem mais dicas, mas como nós estamos chegando no final da nossa live, então eu queria abrir ainda para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, eu me proponho a ficar mais um pouquinho aqui com vocês. Do que a gente falou hoje, das dicas, perguntas. Vamos lá. E se quiserem dar dicas das próximas lives, vou começar a perguntar. Acho que é legal. Porque eu fico às vezes pensando, o que eu vou trazer de live? Não sei quais dicas que eu vou dar. Então, o que vocês querem encontrar aqui, já que vocês estão aí? O que vocês têm de dúvidas? Vamos lá. Como trabalhar a quebra de padrões em nós mesmos, com consciência, Michele? Exercício para ti, então, Michele, para quem está aqui. Ó. Vá anotando seus padrões. Padrões de julgamentos, ok? Padrões de comportamentos. Vá anotando seus padrões de comportamentos, aquele que você percebe ou que os outros falem para você, ok? Se você tiver um amigo empático, uma amiga empática, contrate com ela, ó, certo? Quais são os padrões para ela ir te avisando. Anote isso por algumas semanas, 2, 3 semanas. Perceba quais são esses padrões. Aí você vai ter mais consciência, tá bom? Não fica só no pensamento. Anota, ok? Que daí você vai ver quantas vezes esse padrão se repetiu, ok? Perceba também quais são os seus gatilhos. O que faz você reagir daquele jeito? E aí você percebe esse gatilho. Aí, se você sabe qual é o gatilho dos seus padrões, aí você, quando vem um gatilho, você começa a ter consciência. E aí você tem uma opção de agir diferente. Mas precisa treinar, ok? Então, para quebrar padrões, você precisa ter consciência. Para ter consciência, você começa a anotar, ok? E se você quiser ter mais consciência, contrata com alguém para te avisar. Ó, eu quero que você me avise quando eu estou sendo autoritária, quando eu estou sendo agressiva, quando eu estou reclamando muito, certo? Dependendo do padrão. Porque você pode até saber de um padrão seu, mas você não sabe quantas vezes você repete. Com alguém olhando de fora, às vezes ajuda bastante. Te ajudei? Michele? Tem aqui também, ó. É bem assim, principalmente com os filhos e esposo. Pois é. Ambiente familiar, né? Comunicação assertiva para líderes e empresas. Eu não gosto muito da palavra assertiva, tá, Elisete? Mas daí é eu, tá? Eu, Jaime, que assertiva eu tô dizendo que tá certo. E comunicação não violenta não é um jeito certo, tá? Mas dentro... Eu acho que eu já fiz uma live sobre comunicação para liderança, mas eu vou pensar sobre isso também, tá, Elisete? Vou pensar sobre isso também. Ajudou, Michele? Que bom. Michele, exercícios, tá? Pessoas que estão aqui assistindo, exercícios da prática da comunicação não violenta. A gente precisa ter consciência. Tendo consciência vai ajudar bastante. Respirem também. Respirem que isso vai ajudar vocês também. Tarefinha para vocês, ó, convite. Quando acabar a live aqui, vai para um lugar quietinho agora e respira por uns 5 minutinhos. Fecha os olhos e percebe o teu sentimento. Percebe a sua respiração.
Faça isso todos os dias, 5 minutinhos. Daqui a pouco vai ser 10, 15, 1 hora, certo? Mas 5 minutinhos. Ou respire enquanto você toma água, respire enquanto você está fazendo outra coisa. Faça contato com a sua respiração. Isso vai trazer consciência para você. Tá bom? Ok? Daiane, casos práticos? Fale-me mais um pouco sobre isso. Mais alguém tem alguma dúvida sobre comunicação não violenta, sobre o que a gente falou aqui hoje, sobre essas dicas? Gostou, Sérgio? Que bom! Nós vamos vivenciar muita coisa da comunicação não violenta ao vivo, presencial. Tá bom, Sérgio? Tem muita coisa aí para aprender. A comunicação não violenta é muito vasta, muito ampla. Como eu já falei aqui, eu já estou mais de 5 anos trabalhando. Pessoal que quiser se desenvolver em comunicação não violenta e ainda não é meu aluno, no link da bio do meu Instagram tem um curso que eu estou oferecendo lá online por um preço promocional. Eu ainda não sei até quando eu vou deixar esse preço promocional, porque eu estou atualizando o curso de comunicação não violenta. Então daqui a pouco eu vou precisar alterar o preço dele, tá? Então lá na bio do meu Instagram é só clicar no meu nome depois que acabar a live. Lá tem um link, clica lá, tem a página do curso explicando algumas coisas. Entra lá para comprar, é um valor promocional, barato, pode fazer em 12 vezes. Eu até vou falar aqui para vocês, ó. Vocês conseguem fazer em 12 vezes de R$ 9,70. 12 vezes de R$ 9,70. O que é R$ 9,70, gente? Não compra um café no shopping. Eu tô falando do café do shopping porque eu acho o café do shopping tão caro. Que eu não tomo café no shopping porque eu acho tão caro. R$ 9,70, gente. O que é R$ 9,70 por mês? Vai lá, ó. Faz um curso de comunicação não violenta. Hoje eu estava revendo as aulas, vendo o que eu preciso atualizar. Tem 47 vídeos lá, que você assiste no seu tempo, durante um ano. A Cris, que está aqui, já está revendo o curso de novo, porque a gente aprende. Eu hoje fui lá olhar o que eu podia incluir. Vou incluir, durante um ano, vocês vão estar recebendo mais atualizações. Então, dá para fazer em 12 vezes de R$ 9,70, gente. Se quiser pagar R$ 97,00 à vista, também R$ 97,00 não dói no bolso. Por que é tão barato, Jaime? Para mais gente poder ter acesso, tá bom? Esse curso vai em algum momento custar mais do que isso, tá bom? O preço que eu acho justo cobrar por esse curso, que eu vou incluir mais coisas, vai ser R$ 497,00. Tá até lá no site, mas eu estou fazendo por R$ 97,00, porque eu ainda ele já está bem completo, vai ter cada vez mais coisas, eu vou botar várias coisas lá nos próximos meses, então aproveite esse preço. Quanto mais coisa tiver, eu vou aumentando o preço. Então aproveitem lá, tá bom? Tá em promoção lá e a gente vai fazer contato, tem sempre live aqui pra gente poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, já fiz o meu merchan aqui. Não é o objetivo aqui da live, né? Mas não custa também lembrar vocês que vocês podem se ajudar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixo a sugestão. Nossa, muito bom essa promoção, hein? Isso aí, Michele, ó. Tá muito barato, tá bom? Só não dou de graça porque eu tenho custos para manter, certo? Senão, de graça eu dou todo mês aqui. Todo dia tem conteúdo, ou é um vídeo, ou é um post, né? Sobre CNV, sobre liderança, aqui no meu Instagram. Conteúdo de graça eu dou sempre bastante, tá bom? Então vai lá, ó. Super barato, tá? A live sobre CNV em conversa online. Live sobre CNV em conversa online. Vou dar uma olhada nisso. Como é que eu podia pensar nisso, tá? Legal sugestão. CNV conversas online. Vou pensar nisso. Obrigado pela sugestão. Ó, a Josi Daiane, a Daiane é minha aluna, ó, ela comprou, tá amando. Ok? Que bom. Obrigado, Daiane, pela propaganda também. Ó, a Cris também, ó, super recomendo o curso, vale muito a pena. Obrigado, Cris. A Cris está ali. Podem colocar dúvidas lá, eu respondo todas as dúvidas que estão no curso também, nos comentários. Eu peço para as pessoas fazerem as perguntas lá, porque daí os outros podem ler, e aí tem as perguntas lá também, tá? Então, assim, ó, o curso vai ficar cada vez melhor, tá bom? Eu estou agora querendo incluir alguns módulos para o mundo organizacional, algumas dicas para o mundo organizacional também. Acho que vou fazer um módulo só de coisas organizacionais, esse é um pensamento que me veio agora. Tem uma aula que eu já montei, que eu vou gravar e vai ser colocado esse mês, pretendo, se eu der tempo de gravar. Eu vou botar esse mês ainda lá uma aula nova. Então, Cris, ó, tu que tá vendo pela segunda vez, as minhas alunas aqui que já viram o curso, vai ter aulas novas lá, tá? Pelo menos mais uma esse mês e pretendo botar mais coisas, tá bom?
CNV para casais. Eu fui convidado hoje, olha só, gente. Então, eu fui convidado hoje, eu ainda não respondi para a pessoa, não deu tempo, para fazer uma CNV voltada para pais, tá bom? Pais para lidar com os filhos. Então, provavelmente vai ter uma CNV em breve. Uma live em breve sobre isso também, tá? CNV para casais. Ok? Tudo são coisas aí pra gente direcionar. Tô anotando aqui, tá, gente? CNV para crianças na primeira infância. Crianças na primeira infância. Tem uma amiga minha que talvez eu convide ela. Ela lida com isso. CNV para crianças. Fazer uma collab, quem sabe? Ajuda vocês também, certo? CNV para crianças. Tô anotando aqui. Ok? Então, gente, 9h11, muito grato pela presença de vocês, pela participação, pelas perguntas, pelas sugestões. Que bom que vocês estão me seguindo, que bom que vocês investem o tempo de vocês em conhecimento e eu fico bem feliz aqui também, tá? Uma pessoa perguntou antes se vai ficar gravado. As minhas lives ficam gravadas no IGTV, tá bom? Aqui no Instagram mesmo. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. E eu também coloco no YouTube. No YouTube eu tenho que dar mais atenção, mas eu tenho um canal no YouTube, é só procurar o meu nome, tem canal no YouTube lá também, tá? Se vocês quiserem me acompanhar no YouTube. E quem sabe, brevemente vamos ter novidades aí, vou lançar um curso novo talvez, estou pensando aqui em algumas coisas também, para ajudar outras pessoas também, tá bom? Muito obrigado. Gratidão ao seu tempo para nós. Eu também agradeço a mesma coisa, Tainara, pelo seu tempo de estar aqui com a gente também, tá bom? Já falei em outras lives que vocês me ajudam também, estando aqui. Ok? Muito obrigado. Sempre bom te ouvir também. Quer dizer, Cris, eu não te ouvi, né? Mas sempre bom te ver aqui também, Cris. Que bom que você está aqui. E sucesso com o seu trabalho lindo. Obrigado, Michele também. Gratidão. Até mais. Curtam meus vídeos. Comentem. Isso me ajuda bastante. Ó, se vocês querem me ajudar, curtam, comentam os posts, que eu fico bem feliz. Compartilhem com as pessoas, me marquem nos stories. Quando vocês estiverem estudando lá o meu curso, algumas pessoas me marcam no stories, isso tudo me ajuda também, tá bom? Então eu agradeço, essa interação de vocês comigo me ajuda bastante. Um grande abraço, a Silvia, até segunda-feira e que bom que vocês estavam aqui. Bom descanso e até mais. Tchau, tchau.